Já pensou, tipo, ter um caderno gigante online? Um caderno! É tipo um Google Docs da galera, sabe? Que cada vez que rola uma informação importante, sei lá, tipo, um amigo te pagou uma grana, ou um produto saiu da fábrica, essa informação vai para uma página nova. Ah, tá. Só que essa página não fica solta, ela vem tipo um lacre digital, tá ligado? Que gruda ela na página de trás. Aí se alguém tenta, tipo, rabiscar ou apagar alguma coisa numa página antiga, o lacre quebra. Eita. E aí todo mundo saca na hora que teve maracutaia. Interessante. Essa é uma ideia, assim, bem por cima da blockchain. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num pedacinho importante dessa tecnologia. O bloco. É isso aí. E o material que você separou é bem massa, pra gente entender direitinho o que são esses blocos. E como eles se encaixam nessa máquina que é a blockchain. A grande sacada da blockchain é a promessa de um registro seguro e imutável. E o bloco, como a gente vai ver, é a chave para essa promessa funcionar. Legal! E a gente vai abrir isso aqui tintim por tintim para você que está ouvindo. Não só o que é um bloco, mas como ele nasce, como ele se blinda e por que ele é tão importante para tanta coisa, né? Não é só para Bitcoin da vida. Isso. Então, vamos começar do começo. Beleza. Para quem está chegando agora, o que a gente pode dizer que é um bloco? Voltando para o nosso caderno gigante. Cada bloco é tipo uma página desse caderno. Ah, entendi. Só que em vez de caneta e papel, a gente tem dados, informações sobre as transações que aconteceram na rede. E é aqui que a coisa fica interessante. Cada bloco tem uma ligação criptografada com um bloco anterior. É tipo um código secreto que garante que a página só pode vir depois da outra, numa ordem certinha. E essas informações são, tipo, as transações que a rede já confirmou. Tipo, uma compra online... Uma transferência bancária. Isso, tipo, uma compra online, uma venda, uma grana que você mandou para alguém. Tudo isso vira informação dentro do bloco. Aí, depois que o bloco tá cheio dessas transações que já foram checadas pela rede, a mágica acontece. Que legal! Depois que a galera da rede confirma que as transações são reais, a gente já vai ver como isso acontece, o bloco recebe tipo um lock digital, que ninguém consegue abrir. E essa ligação com os blocos anteriores fica permanente. É isso que forma a corrente, a chain de blocos. A blockchain. É, a blockchain. Quase impossível de burlar. Uma vez que o bloco tá lá, meu amigo, tentar mudar alguma coisa é pedir para ser pego no pulo. É verdade. Então, o bloco seria tipo um container digital blindado, com os dados das transações que já foram checados e aprovados. Isso. E essa cola digital que junta ele com os outros blocos, né? E cada bloco tem uma identidade única, tipo uma impressão digital que a gente chama de hash. O hash? Esse hash é criado a partir de todo o conteúdo do bloco e também do hash do bloco anterior. É tipo uma garantia de que os blocos estão na ordem certa. Se alguém tenta dar uma de esperto e mudar alguma coisinha dentro de um bloco, o hash muda na hora. E o sistema inteiro dá o alerta, tipo, opa, tem algo errado aqui. Que sistema interessante. E essa checagem dos blocos e das informações, quem faz isso? Boa pergunta. A checagem não é feita por uma pessoa só. É a própria rede, com todos os seus participantes, que faz esse trabalho antes de um novo bloco ser criado. Uau. É um esforço conjunto para garantir que está tudo certo, tudo dentro das regras. E como a gente falou lá no comecinho, a gente sempre liga bloco com criptomoedas, mas a utilidade vai muito além disso. Tipo, rastrear um produto, ter uma identidade digital mais segura, contratos inteligentes. Tudo isso pode usar essa tecnologia por trás dos blocos. Legal, a gente já entendeu o que é um bloco. Agora, como é que esse bloco funciona na prática? Imagina uma rede blockchain, tudo vapor. O tempo todo rolando novas transações, compras, vendas, transferências. Essas transações, em algum momento, são agrupadas dentro desses blocos que a gente está falando. É tipo uma fila de gente esperando para entrar num show, só que aqui são transações esperando para serem registradas. E você tinha falado da comparação com a página de um livro-razão digital, né? Com duas partes principais. Imagina a página, tem um cabeçalho lá em cima, com as informações mais importantes sobre aquela página. E tem o corpo da página, que é onde a lista de todas as transações que aconteceram naquele período é escrita. Perfeito. E como essas páginas, esses blocos são aprovados e entram para esse livro-razão, para essa corrente de blocos? Boa! Existem duas formas principais, as mais usadas por aí, que são o Proof of Work, a prova de trabalho, e o Proof of Stake, a prova de participação. Cada uma tem um jeito diferente de garantir que as transações são válidas e que um novo bloco pode ser adicionado à corrente. Vamos começar com a prova de trabalho, então, o Proof of Work. Isso. E que você falou do Bitcoin como exemplo. Como é que funciona essa prova de trabalho? No Proof of Work, para um novo bloco entrar na corrente, alguém tem que resolver um quebra-cabeça.
Um quebra-cabeça. É, um quebra-cabeça criptográfico. É tipo um problema de matemática super difícil, que exige um poder de computador absurdo para ser resolvido. E nesse sistema de Proof of Work, o cabeçalho do bloco, aquela parte de cima da página, carrega umas informações importantes. A versão do software que a rede está usando, um link para o bloco anterior através do hash, a data e hora que o bloco foi criado, uns dados técnicos sobre a dificuldade de criar o bloco e um número especial chamado nonce. Nonce? É nonce. O nonce é tipo um número secreto que os computadores que a gente chama de mineradores nesse sistema ficam tentando adivinhar. Eles fazem um monte de cálculos, testando vários nonces, até encontrar um que, junto com as outras informações do bloco, gera um hash que bate com o padrão da rede. É como encontrar a peça que falta no quebra-cabeça. Achar esse nonce é a prova de que rolou um trabalho computacional braçal ali. Entendi. Então o cabeçalho tem essas informações e o corpo do bloco, como você disse, é onde ficam as transações, né? Isso. Todas as transferências de grana, as compras, as vendas. E para adicionar um novo bloco nesse livro razão, os mineradores ficam numa disputa para ver quem resolve o quebra-cabeça primeiro. Uma disputa? Eles ficam testando vários nonces até achar o certo. E quem ganha essa disputa? Quem resolve primeiro ganha uma recompensa em criptomoeda, tipo um pagamento pelo trabalho. Tá. É assim que novos bitcoins são criados, por exemplo. Legal. E o outro sistema, a prova de participação, o Proof of Stake, como funciona? No Proof of Stake, a lógica é um pouco diferente. Em vez de uma competição de poder computacional, tem os validadores. Validadores? Para participar, eles precisam colocar uma grana em criptomoeda, tipo um depósito de segurança. E por ajudar nesse processo, eles podem ganhar uma renda, geralmente em criptomoedas também. Interessante. E o cabeçalho do bloco no Proof of Stake, o que ele mostra? Ele que também tem as informações básicas, tipo a versão, o link para o bloco anterior, a hora, mas também mostra uma lista dos validadores que foram escolhidos para aquele bloco e as assinaturas digitais deles. Assinatura digital. É tipo uma confirmação de que eles aprovaram um bloco. Entendi. E não tem quebra-cabeça no Proof of Stake? Não tem aquele quebra-cabeça do Proof of Work? Para adicionar um novo bloco, os validadores são escolhidos com base na quantidade de criptomoeda que eles colocaram, tipo uma aposta. Aí os escolhidos verificam as transações e aprovam o bloco em conjunto. Entendi. É mais uma decisão em grupo do que uma corrida individual. E o bloco, depois de aprovado, também fica permanente, imutável. Isso. A partir do momento que o bloco entra na corrente, não dá para voltar atrás e mudar nada. Essa imutabilidade é essencial para a segurança da blockchain. Você falou também do consumo de energia, né? Que é bem diferente entre Proof of Work e Proof of Stake. Sim, essa é uma questão bem importante. O Bitcoin, por exemplo, que usa Proof of Work, gasta muita energia elétrica. Nossa! Para resolver os quebra-cabeças, os mineradores precisam de computadores potentes rodando sem parar, o que consome muita eletricidade. Tem estimativas que dizem que a mineração de Bitcoin no ZOA usa tanta energia quanto um país inteiro, tipo a Polônia. É muita energia. Por isso que o Proof of Stake é visto como uma alternativa mais sustentável, já que não precisa de tanto poder computacional. Interessante. E a gente já viu como os blocos funcionam, como são criados, como são validados. Agora, vamos falar das outras utilidades. Além das criptomoedas, você tinha falado de blockchains públicas e privadas, né? Isso. Nem toda blockchain é aberta. Numa blockchain pública, tipo o Bitcoin ou Ethereum, qualquer um pode ver os blocos, ver as transações e até participar da validação, dependendo da rede. Não precisa de permissão. Já numa blockchain privada, só quem tem permissão pode acessar as informações. É tipo uma rede fechada, controlada por uma empresa ou um grupo de empresas. Um exemplo seria uma empresa que usa blockchain para gerenciar as transações financeiras dos clientes. Legal. E você mencionou também os 3 estágios da evolução da blockchain. A blockchain 1.0 foi o começo de tudo, com as primeiras moedas digitais, tipo o Bitcoin. A blockchain 2.0 trouxe os contratos inteligentes com o Ethereum, permitindo que se criassem outras aplicações, indo além da troca de moedas. E a blockchain 3.0? A blockchain 3.0 é a visão de usar blockchain em várias áreas. Educação, saúde, eleições, rastrear produtos, até mesmo em como a gente organiza a sociedade. Que bacana. E tem um conceito que você trouxe, o trilema da escalabilidade. Isso. O que é esse trilema? O trilema da escalabilidade é um desafio na hora de criar uma blockchain. Ele diz que é difícil para uma blockchain ser, ao mesmo tempo, descentralizada, segura e escalável. São 3 forças puxando para lados opostos.
Se você melhora uma, geralmente precisa abrir mão de um pouco das outras. Descentralização, segurança e escalabilidade. O que cada uma significa? Descentralização significa que o controle e as decisões são distribuídos pela rede, em vez de ficarem concentrados em poucas mãos. Segurança é a capacidade da rede de proteger os dados e evitar fraudes. E escalabilidade é quantas transações a rede consegue processar por segundo e como ela lida com o aumento de usuários e transações sem ficar lenta. Entendi. E por que é tão difícil ter as três juntas? Imagina descentralização contra a escalabilidade. Quanto mais descentralizada a rede, com mais computadores confirmando cada transação, mais tempo leva para todo mundo chegar num acordo e a rede pode ficar mais lenta. Redes mais rápidas geralmente usam menos validadores, o que as torna mais centralizadas. Faz sentido. E segurança versus escalabilidade? Uma segurança forte exige sistemas de confirmação rigorosos, com várias etapas de verificação. Essas verificações levam tempo, o que pode diminuir a velocidade das transações. Sistemas mais rápidos podem ter verificações menos complexas, mas ficam mais vulneráveis. E por último, descentralização versus segurança. Apesar de o controle distribuído poder aumentar a segurança por não ter um ponto único de falha, também pode dificultar a resposta a um ataque. Um sistema mais centralizado pode agir mais rápido, mas dá mais poder a um número menor de participantes, que pode ser um problema para a descentralização. Então não é falta de tecnologia, é uma limitação da própria natureza da blockchain, né? Cada blockchain precisa achar seu equilíbrio entre esses três aspectos, dependendo do seu objetivo e das suas prioridades. Falando em tempo, você falou que o tempo para criar um bloco varia entre as redes, né? Sim, no Bitcoin, por exemplo, leva em média uns 10 minutos para criar um novo bloco. Já no Ethereum, leva poucos segundos. Caramba. Essa diferença impacta na velocidade das transações. E como a gente identifica um bloco específico na blockchain? E algumas blockchains, os blocos recebem um número sequencial, tipo a altura do bloco como se fosse o número da página. Ah, entendi. Outras usam um número único com letras e números, que pode ser chamado de hash do bloco ou cabeçalho do bloco, é a identidade do bloco. E os limites de tamanho do bloco, por que variam? O tamanho máximo do bloco é uma escolha importante. Blocos maiores guardam mais transações, mas precisam de mais espaço e internet para serem processados. Blocos menores são mais fáceis de processar, mas limitam a quantidade de transações por bloco. É mais uma questão de equilíbrio para cada blockchain. Legal. E chegando ao final da nossa conversa, o que a gente pode concluir sobre os blocos? Os blocos são a base da tecnologia blockchain, os containers digitais que guardam as informações das transações. E a ligação criptografada entre os blocos, junto com os métodos de consenso, como Proof of Work e Proof of Stake, criam esse registro imutável que é a espinha dorsal da blockchain. Mesmo com os desafios, como o trilema da escalabilidade, a estrutura dos blocos é a base para criar sistemas descentralizados para guardar informação. Exatamente. E essa imutabilidade e descentralização abrem um leque enorme de possibilidades e aplicações. É verdade. E fica a pergunta para você que está ouvindo. Quais as consequências dessa forma de registrar informações que não pode ser alterada e que não depende de uma única entidade? Como isso pode impactar o mundo no futuro? É uma ótima pergunta para a gente pensar. E aí, gostou da nossa emissão no Mundo dos Blocos? Espero que sim. Se curtiu, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com a galera que também se amarra nesses mistérios da tecnologia. Quer que a gente explore outro tema? Manda para a gente nos comentários. Um abraço e até a próxima.